momento em que o Banco Central altera a política de endividamento do cartão de crédito, a discussão sobre os juros volta à tona. No Brasil, para o financiamento de dívidas a longo prazo, vigora a chamada tabela Price, que mantém a prestação fixa. Amortização e juros correm em sentido contrário e aumentam em várias vezes o preço pago pelo bem. O deputado Dr. Francisco Araújo, do PSL de Roraima, é o convidado do Palavra Aberta de hoje para falar do assunto. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Começo perguntando se essa tabela Price é um bom ou um mau negócio para o consumidor. Muito primeiramente, olá a todos os seus ouvintes. Ela é prejudicial, né? E é bom esse nosso debate aqui, aí para o nosso telespectador que está nos assistindo nesse momento, porque é um debate de extrema importância, porque hoje dificilmente tem um servidor público que não tem um contrato, aquelas pessoas que têm empréstimos pela Caixa para a compra de aquisição de imóveis. E o que é a tabela Price? Por que nós estamos focando aqui na tabela Price? Porque a tabela Price ela está relacionada ao anatocismo. O que é o anatocismo? O anatocismo é a cobrança de juros sobre juros. Resumindo de forma mais simples para o telespectador, tu me emprestas R$100 a 10% ao mês, significa que no primeiro mês eu teria que te pagar R$10. No segundo mês eu teria que te pagar também mais R$10. No terceiro mês R$10 e durante um ano você faria um recálculo. Com a tabela Price, com o anatocismo, esses, ao invés de ser R$100, não, é 110, 120 e cria toda a dívida, ela no final vai sair pelo triplo do que você pactuou no contrato. Então, esse nosso debate aqui em relação à tabela Price, ela envolve o quê? A revisão contratual dos contratos. Qualquer contrato, o consumidor que está nesse momento nos assistindo, qualquer contrato que você faz, seja empréstimo consignado, seja cartão de crédito, seja a compra de um veículo a prazo, seja a compra de uma casa, qualquer contrato ele é passível de revisão. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ela diz que a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o consumidor que se sente ameaçado, ele tem que buscar a justiça para revisar o seu contrato. Mas essa questão, deputado, em relação no caso, cobrança de juros sobre juros, quer dizer, é culpa dessa tabela? Quer dizer, é a famigerada tabela Price que cria tudo isso? Eu costumo dizer que os bancos hoje em dia, eles praticam verdadeiro estelionato. Na minha opinião, dono de banco deveria ser preso. Porque o pobre, se roubar uma galinha, vai para a cadeia. Eu digo que no Brasil a prisão hoje a cadeia é feita para 3P, que eu não vou aqui falar. O grande banqueiro, que tem aí, ofere lucros abusivos, bilhões de reais, ele não vai. Porque ele utiliza de toda uma gama jurídica, tem toda uma grande banca de advogado que mascaram os contratos. Quando você vai assinar um contrato bancário, que é o que a gente chama de contrato de adesão, este contrato ele já vem pré-elaborado, padronizado. Você simplesmente adere ao contrato e, na grande maioria das vezes, 99% dos casos, o contrato ele vem em branco. Você pede o financiamento, você só assina o contrato, mas na realidade esse contrato vem em branco. Você não sabe qual é a taxa de juros que está cobrado. É aí que vem o estelionato bancário, que eu chamo, né? Porque o banco, quando vai calcular os juros, ele aplica a tabela Price. E a tabela Price nada mais é do que o anatocismo puro. Price foi um matemático, se não me engano, inglês, tá? Que no século XIX, se não me falha a memória, idealizou essa tabela, tá entendendo? Justamente para capitalizar os juros. Se você pegar hoje o sistema financeiro de habitação, qualquer empréstimo pela Caixa Econômica Federal ou esses outros bancos, eles utilizam a tabela Price. Agora, deputado Francisco Araújo, doutor Francisco Araújo, do PSL de Roraima, existem outros sistemas que o senhor propõe para que isso seja mais benéfico para o consumidor? No meu modo de entender, e a jurisprudência, eu cito aqui, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já vem decidindo nesse sentido, e outros tribunais também, o método de Gauss, na minha opinião, seria uma maneira correta de você aplicar os contratos. Porque só pode haver a capitalização na sua forma anual. E essa chama método de Gauss? Não, seria no caso o método de Gauss seria o método mais apropriado. É porque a lei admite que a capitalização ela só ocorra de forma anual. E a tabela Price ela aplica a forma mensal.
Tá entendendo? Mas é aí que está o problema, porque os bancos atuam pesado. Você tem uma ideia do lobby dos bancos? Eles conseguiram suprimir da Constituição Federal de 88 o parágrafo 3º do artigo 192, se não me engano, que estipulava que os juros bancários no Brasil deveriam ser de 12% ao ano. Então, o telespectador que está nesse momento nos assistindo, é importante que você, quando assinar um contrato, peça uma cópia do contrato. Porque dentro do contrato vem várias cláusulas abusivas. A tabela price aqui é apenas uma das cláusulas. E ela é responsável por um aumento aí, eu digo aí, em torno de 40%, na minha opinião, depende de cada contrato, ela é responsável em torno de 40% pelo aumento de uma parcela que você faz. Eu vou tirar como exemplo, agora você me pergunta, por que, doutor Francisco, o senhor gosta desse tema? Porque eu senti na pele. Eu financei um veículo, né? E comecei a ver lá o valor do abuso e eu comecei a pesquisar o tema. E no começo, eu te garanto que eu comecei a me decepcionar. Porque você vê várias decisões judiciais que vai na contramão do que diz a lei. E, você tem uma ideia, em 1933, Getúlio Vargas editou o decreto 22626/33, que nesse decreto ele estabelece que a taxa de juros não pode ser superior a 12% ao ano. Estabelece também que não pode haver a cobrança de juros sobre juros de forma mensal. Quer dizer, a tabela Gauss ela atuaria numa a tabela Gauss, anual, então. o método de Gauss seria uma maneira mais, digamos assim, benéfica ao consumidor. Tá? Tem a tabela SAC também, que se utiliza. Tá? Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 121, se não me falha a memória, que esta súmula ela já veda a capitalização mensal de juros. Quer dizer, você tem uma lei que diz que não pode cobrar. Você tem uma súmula do STF que diz que não pode haver capitalização. E mesmo assim os bancos, de forma sorrateira, de forma maldosa, visando lesar o consumidor, eles mesmo assim aplicam a tabela price sem que você saiba. E se você quer fazer um teste, quando você assina um contrato com o banco, eu desafio a você a pegar na mesma hora que você faz o contrato, uma vez do contrato. Eles não te dão o contrato. Eles dizem que te mandam para a tua residência, mas o contrato não chega. Agora o carnê chega adiantado. O contrato nunca te mandam. E quando você pede, eles não querem enviar. Muitas das vezes a gente tem que entrar com uma ação de exibição de documentos, obrigando o banco a te entregar o documento, porque o consumidor não tem como ter acesso ao contrato. No caso do deputado doutor Francisco Araújo, esse é um mecanismo para coibir até o pedido de revisão do contrato do consumidor? Aquilo que eu te falei, a nossa Constituição garante ao consumidor que se sentir lesado a revisão do contrato. Hoje, a maioria dos tribunais já vem admitindo essa revisão, principalmente eu quero aqui parabenizar o nosso Tribunal de Justiça de Roraima, a nossa Justiça de Roraima, tá entendendo? Os nossos juízes vêm entendendo que não se admite capitalização mensal de juros. E olha que é só um dos abusos que vem dentro de um contrato. Afora a capitalização de juros, vem cobrança de tarifa para abertura de conta. Quer dizer, você vai atrás do banco para pegar o empréstimo, o banco trabalha com o empréstimo, ele ainda te cobra uma taxa para que você faça o empréstimo. O que está certo? Outro tipo de taxa que existe dentro do contrato de consumo, a tarifa pela emissão do carnê. Tu financia um carro, é obrigação do banco te dar o carnê para que você pague. Você ainda tem que pagar por aquele carnê, muitas vezes R$200, R$250, e este carnê tu ainda vai pagar parcelado dentro do financiamento, que tudo isso aí também, pelo artigo 51 do Código do Consumidor, é vedado. E o senhor está desenvolvendo, deputado, algum projeto de lei para vedar a tabela price? Com certeza eu vou apresentar um projeto de lei que proíbe o uso da tabela price em qualquer tipo de contrato bancário. Em qualquer tipo de financiamento, tá entendendo? E eu sei que eu vou encontrar uma grande barreira pela frente, que são os bancos. São os grandes bancos. Você pegar o lucro dos bancos, é 2 bilhões, é 4 bilhões, é 15 bilhões. Os lucros deles são grandes. Então vai vir um lobby, e eu faço aqui um apelo ao nosso telespectador que está nesse momento nos assistindo, que se procure os PROCONs, procure os DECONs, se mobilize. Eu estou até pensando em criar uma ONG, um movimento contra os bancos nesse sentido. Porque se tem uma coisa que eu odeio, é essa pilantragem, desculpa o termo aqui, até vulgar, mas é que quando eu vou debater esse tema, eu acabo ficando um pouco com raiva, porque você pega um pobre de um aposentado que ganha aí o seu salário mínimo, faz um empréstimo consignado,
e o coitado não sabe que dentro daquele empréstimo consignado dele, está embutida ali uma capitalização mensal de juros. Ele não... É um tema complexo, né? Todo consumidor tem total interesse. A gente até passaria mais tempo aqui falando, infelizmente o tempo do nosso programa acabou. Agradeço a presença aqui do senhor Palavra Aberta. Eu que agradeço essa oportunidade, é um tema que eu gostaria de voltar aqui outras vezes com mais tempo, porque isso aqui a gente debate horas, entendeu? Mas pelo menos valeu. Já está convidado, então. Fica aí o alerta para a nossa população, procure valer os seus direitos e eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente se encontra no próximo Palavra Aberta.